Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Você está no canal VDP. Está chegando a hora da final da Libertadores. Sábado, às 18 horas, o Palmeiras e o Flamengo se enfrentam, valendo então não apenas mais um título de Libertadores, mas o primeiro tetra brasileiro para um dos dois, seja para o Palmeiras, seja para o Flamengo. O Palmeiras que, por ter tido uma campanha melhor que a do Flamengo, está sendo representado pelo lado esquerdo da tabela como se fosse o mandante, mas é um campo neutro, então muita coisa pode acontecer. E levando alguns fatores em consideração, eu te pergunto aonde está o valor nas suas considerações, nos seus fundamentos aí, em busca de um investimento nessa final de Copa Libertadores. Lembrando que não é um canal de tipster, então o ideal o objetivo é que com as informações e com toda uma metodologia você também possa ser capaz de identificar aonde está o valor, e não necessariamente precisa ser aonde eu acho que está o valor, mas sim fazendo com que isso seja o seu método e assim você ser assertivo e lucrativo consecutivamente. Vamos então falar um pouco sobre Palmeiras e Flamengo, sobre o que eu espero a princípio, sem falar as odds, sem falar em qual lado eu vou ficar. Já tomei minha decisão aqui, já tenho a minha decisão formada para sábado. Claro que vou fazer ali a entrada aquela uma hora antes de... assim que sair as escalações, que é aquela uma hora um pouco antes de começar a partida, mas já tenho aqui a minha decisão tomada para qual lado ficar nessa final de Copa Libertadores. Vou compartilhar um pouco com vocês as minhas considerações aqui que me levaram a assumir essa decisão, mas sem necessariamente explanar qual que é a minha decisão. Então vou compartilhar um pouco aqui dos fatores que eu levei em conta para poder identificar aonde está o valor. Antes de seguir com o vídeo, então, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que dessa forma você estará me ajudando e muito a continuar crescendo aqui no YouTube. E claro, não perde nenhuma das novidades aqui do canal, promoções vindo aí para o mês de dezembro e janeiro, talvez para ambos os meses, ou então promoções diferentes em dezembro uma e janeiro outra, mas é assunto para outro vídeo, assim também como teremos outro vídeo no sábado pela manhã, aonde sim eu falarei ali qual é a minha decisão formada. Claro que até lá parece que não, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Quem sabe podemos ter uma notícia de que o Pedro pode ir para o jogo, então muita coisa a serem reveladas ainda, principalmente pela escalação do Abel Ferreira, que deu uma deixa ali, deixando 11 titulares no Brasil, no jogo contra o Grêmio. 11 titulares não viajaram para Porto Alegre, não sequer foram relacionados, mas eu acredito que o time não é aquele que ele deixou aqui descansando. Acredito que muita coisa irá mudar ainda nesse time, né? Muita coisa acho que não, mas em questão de ânimo e tudo, aí eu acho que sim, mas em questão de posições eu não acho que fugirá muito do que a gente já conhece do Palmeiras, mas claro que não é 100% de certeza que os 11 que ficaram no Brasil, que ficaram descansando para o jogo contra o Grêmio, são os 11 titulares que entrarão jogando no sábado. Para chegar à conclusão, então, eu te pergunto aonde está o valor se o Palmeiras é considerado um dos melhores times e um dos mais tradicionais em questão de Libertadores. Temos o Palmeiras como brasileiro com recordes aí que são muito difíceis até de serem quebrados futuramente, mas o Palmeiras ostenta muitos recordes, seja número de jogo, número de participações em finais, gols, enfim. Talvez hoje é o melhor brasileiro aí classificado estatisticamente em Libertadores da América, se tornando sim, na minha opinião, no momento, o time mais tradicional em Libertadores. Claro que títulos temos times que têm 3 Copas Libertadores também, é o caso do Flamengo, o caso de São Paulo, enfim, e pode ser no sábado o Palmeiras ou o Flamengo se tornar o tetra e assumir sim, ostentar esse posto de ser o único tetra brasileiro, o que na minha opinião combinaria e muito com o Palmeiras, já que é um time tradicionalíssimo em Copa Libertadores da América. Temos o Flamengo do outro lado com um time que chega melhor do que o Palmeiras, e isso não é desse ano, é um time que está melhor do que o Palmeiras, mesmo com essa, vamos pegar um recorte dessa década. Eu acho que o Flamengo tem tido times melhores do que o Palmeiras, mas não necessariamente isso tem se traduzido em vitórias, em títulos. Diga-se de passagem, a Copa Libertadores de 2021, onde o Flamengo era um time mais caro, um time mais bem estruturado do que era o Palmeiras em 2021, mas o Palmeiras dentro de campo mostrou que
estava muito superior, não só fisicamente, já que teríamos jogadores machucados do lado do Flamengo, mas mentalmente também a preparação do Abel, a gente sem sombra de dúvida sabe que é diferenciada para esses tipos de jogos. Temos do lado do Palmeiras, do Flamengo agora, a maior torcida do Brasil, uma das maiores torcidas do mundo. A gente sabe que no Brasil hoje muito se fala, muito se envolve até em casas de apostas de forma recreativa, então levando em consideração que temos aí o Flamengo como uma das maiores torcidas do mundo, consequentemente teremos aí um volume muito alto de entradas para o lado do Flamengo. Então, diga-se de passagem, as odds se equilibram com o número de pessoas colocando dinheiro ali em ambos os lados ou em apenas um lado, e assim se equilibra para que a casa de apostas tenha como pagar o ganhador caso esteja a favor do Palmeiras. Precisa de um volume muito alto para o lado do Flamengo, para que com a derrota do Flamengo e o volume alto do Flamengo consiga pagar quem ficou do lado do Palmeiras. Então assim se equilibram as odds, não tem nada a ver. Às vezes sim, tem a ver com camisa, momento, tudo, mas uma final que eu considero, e acho que todos consideram 50-50%, isso daí pode ser determinante para a precificação, não quer dizer que pode ser determinante para um time jogar melhor do que o outro, que o Palmeiras é o favorito, então o Palmeiras vai ganhar a Copa Libertadores, já que a casa de apostas está dizendo assim. Não, o equilíbrio da casa de apostas, as precificações, os odd makers colocam essas odds atrativas para que os recreativos coloquem dinheiro dentro da casa de apostas, e assim, através desse atrativo com odds altas para Palmeiras ou Flamengo, os seus torcedores ali coloquem o seu investimento, e assim, tendo um desequilíbrio de torcida, no caso se fossem odds iguais para Flamengo e para Palmeiras, com certeza pelo volume de torcedores colocando dinheiro do lado do Flamengo, não teria como pagar o Palmeiras caso o Palmeiras fosse o vencedor, e a maioria que ficou do lado do Flamengo seria ali o derrotado. Dito tudo isso, então, temos, na minha opinião, 50-50%. Acho que o Flamengo chega em um momento melhor do que o Palmeiras se a gente pegar o recorte do Campeonato Brasileiro, mas em Libertadores eu acho que o Palmeiras, com exceção do jogo perdido por 3-0 lá para a LDU, eu acho que o Palmeiras foi muito bem nessa Copa Libertadores, ao contrário do Flamengo, que teve problemas para vencer suas quartas ou semifinal. Não, agora acho que a semifinal foi mais complicado com aquele 1-0, mas acho que na quartas de finais também, se eu não me engano, se foi contra o Inter, acho que não teve dificuldade, mas enfim, a semifinal é certeza que o Flamengo passou pelo forro ali, como a gente costuma dizer. O Palmeiras também teve os seus degraus para subirem nessa semifinal. Foi o caso da LDU abrir 3-0, mas o jogo no Allianz Parque mostrou um Palmeiras muito superior à LDU e muito superior a muitos times da Copa Libertadores da América. Dito tudo isso, então, acho que sim, acho que teremos um jogo muito importante, um jogo muito decisivo, muito disputado também. Não é comum de finais de campeonato termos jogos disputados, mas acredito que nessa em específico, por tudo que está ao redor dessa final, seja o fator Andrés Pereira, seja o fator Palmeiras não conseguir vencer o Flamengo, isso é um retrospecto já que são de 10, 11 partidas mais ou menos por aí que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo. Dito tudo isso, a gente sabe que em um jogo único de final de Libertadores, o Palmeiras não precisa nem vencer o Flamengo. Caso o Palmeiras empate, leve a decisão para a prorrogação ou os pênaltis, se consagrará campeão. O Flamengo, então, no momento melhor, levando em consideração o Campeonato Brasileiro, um time melhor também, na minha opinião, peça por peça, se for fazer ali um cara a cara, eu acho que o Flamengo ganha em muitos fatores, em muitas posições do Palmeiras, mas eu acho que o fator Abel também é muito importante. Quero que vocês, levando em consideração isso, ou então outras coisas que você acha que deve ser levado em consideração, que eu acabei não falando aqui, que eu acabei esquecendo, acho que você tem que ver aonde está o valor, onde está o time que tem chance de vencer, no caso 50-50%, na minha opinião, o time que estiver pagando mais, no caso, é sim aonde, na minha opinião, está o valor para esse confronto. Mas claro que temos que contextualizar tudo isso, porque desse 50-50, talvez uma informação pode ser importante ali, determinante para levar ali a 45%, 55%, então tudo há de ser levado em consideração.
Lembrando que sábado teremos um vídeo então falando qual será a minha entrada para essa final de Copa Libertadores da América. Até lá, conto com vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais. Até sábado com um vídeo falando sobre a grande final da Libertadores. Um abraço e até lá.